Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é: sua igreja faz revelação? Nesses mais de 50 anos de caminhada cristã, já me deparei muitas vezes com pessoas que me fizeram esta pergunta: na sua igreja faz revelação? Neste caso, a pergunta correta deveria ser: na igreja do Senhor Jesus, onde você participa, lá traz revelações de Deus? Digo isto por dois motivos. O primeiro é que a igreja não é de líderes, a igreja não é de homens nem de mulheres. A verdadeira igreja cristã é do Senhor Jesus Cristo e não de líderes. Os líderes são servos de Jesus a serviço dele aqui neste mundo. Em segundo lugar, as revelações nas igrejas de Jesus Cristo, elas vêm de Deus, elas vêm de Jesus Cristo, elas vêm por meio das revelações do Espírito Santo dado às servas e servas do Senhor Jesus. Estes servos e servas são os que foram escolhidos por Deus para trazer as suas revelações a quem Ele quer revelar algo aqui na terra. É isto que diz as Sagradas Escrituras. Eu vou falar ainda sobre isto mais um pouco adiante. Mas antes de prosseguir, eu quero aqui abrir um parênteses para fazer dois pedidos a vocês. O primeiro pedido é: ouça esta reflexão completa até o final, para que você não fique confuso quanto a este assunto. Em segundo lugar, como vou precisar dividir este assunto em duas gravações, peço para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva e ative também o sininho para você receber a notificação da segunda parte, que será postada aí na próxima quarta-feira. Para se inscrever, há um logotipo do canal ali na parte inferior do lado direito do seu vídeo. Basta clicar ali e ele vai te direcionar para o local para você se inscrever. Fechando então o parênteses e voltando ao tema, sua igreja faz revelação, reflita comigo agora no que normalmente as pessoas pensam quando fazem esta pergunta: na sua igreja tem revelação? Normalmente, quando fazem esta pergunta, essas pessoas estão se referindo àquelas revelações, do tipo assim: aqui no nosso meio tem uma pessoa que está enfrentando crises no casamento. Aqui no nosso meio tem alguém que está sentindo dores e não sabe qual é a origem dessas dores. Ou aqui no nosso meio há pessoas endividadas. E poderia ainda ter muitas outras situações, como pessoas com problemas psicológicos, com síndrome do pânico, do medo, e também vivendo muitas outras situações adversas. Notem que estas revelações normalmente são feitas na presença de várias pessoas, as quais estão sofrendo dos mesmos males, e quando quem está revelando cita o problema que aquela pessoa está vivendo, ali havendo muitas pessoas que estão vivendo o mesmo problema, ela se manifesta como sendo portadoras deste males, como sendo também o alvo da revelação. Neste caso, fica fácil para quem está revelando indicar qual ou quais as pessoas são objetos daquela revelação. Esta prática, eu confesso para vocês que tenho muitas dificuldades em acreditar que realmente são revelações dadas por Deus. Eu vou falar mais sobre este tipo de revelação adiante, mas antes eu quero falar de outras formas de revelações. Uma outra forma de revelação é aquela onde é indicada a pessoa e é exposto, então, o problema, aquilo que está acontecendo com tal pessoa. É uma revelação específica para uma determinada pessoa. E a revelação, desta maneira, é aquela onde a pessoa que está revelando, ela não sabe nada da vida desta pessoa. E Deus, então, mostra para ela exatamente o que esta pessoa está passando, o que ela está vivendo, e Deus mostra o que a pessoa deve dizer para aquela pessoa, então.
Ou seja, quem está revelando, dizer para a pessoa revelada. Neste tipo de revelação específica, quem está trazendo a revelação diz exatamente o que está acontecendo com a pessoa. E é dada também a mensagem que Deus mandou dar, ou Deus revela a esta pessoa de tal forma, de uma forma tão clara o que está acontecendo, que esta pessoa consegue chegar em detalhes, em minúcias daquilo que a pessoa está vivendo. Eu já vi revelações assim, e só de pensar nelas dá até um arrepio. Se trata de uma obra sobrenatural de Deus, onde não deixa nenhuma dúvida de que é Deus de fato que está revelando. Entre muitas revelações verdadeiras que já vi, uma delas, a pessoa que estava sendo usada por Deus para trazer a revelação, ela disse as palavras que a pessoa estava dizendo naquele dia e o que aquela pessoa estava pensando em fazer diante daquela dificuldade. Na revelação, foi dado ricos detalhes para que a pessoa revelada não tivesse dúvida que era ela. Mas não parou por aí. Depois de tecer os detalhes sobre a situação da pessoa revelada, o homem, servo de Deus, usado por Deus, ele apontou no meio de muitas pessoas quem era esta pessoa que Deus estava revelando. E esta pessoa, então, quando viu que ela foi identificada, e ela vendo que realmente ela tinha pensado aquelas coisas, tinha dito aquelas coisas, estava vivendo aquele problema, esta pessoa então começou a glorificar a Deus, e caiu em pranto, e houve um mover do Espírito Santo e uma comoção em toda a igreja. Veja a diferença, quando Deus fala, acontece algo não somente com quem é o alvo da revelação, mas acontece com as pessoas que, vendo o poder sobrenatural de Deus sendo manifesto ali naquele lugar, sobre a vida daquela pessoa, as pessoas que estão ali não se contêm diante do poder de Deus, elas se curvam diante do poder de Deus, elas se dobram, glorificando e exaltando este Deus soberano. Uma terceira revelação é aquela que é dada a alguém ou a um povo, mostrando o que irá acontecer em um determinado tempo. Esse tipo de revelação muitas vezes é confundido com as profecias. Então, as revelações de algo que vai acontecer no futuro, muitas pessoas usam do dom que tem de profecias para fazer isso. Mas, em muitos casos, são revelações dadas por Deus, para que as pessoas, os servos dele, as servas dele, saibam aquilo que vai ocorrer. Há também outro tipo de revelações, que são as revelações divinas através de sonhos. Esse daí nós temos vários relatos bíblicos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E diante de todos esses tipos de revelações, uma pergunta importante que precisamos fazer é: todas as revelações de fato vêm de Deus? A resposta é não. Desde a época dos profetas do Antigo Testamento, haviam pessoas que traziam revelações falsas. Isto continua acontecendo em nossos dias. Nós precisamos pedir muito discernimento de Deus para que não venhamos a ser enganados com estas falsas revelações. Em 1 João capítulo 4, verso 1, de acordo com a Bíblia Viva, que traz o texto de uma forma mais clara, o texto lá diz o seguinte: muito querido amigos, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro, para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. Veja, o próprio Deus está dizendo: não creiam em tudo que vocês ouvem, mesmo que é uma mensagem que as pessoas estão dizendo que é vinda de Deus. Examine para ver se de fato é de Deus, se a orientação que está vindo é uma orientação de Deus, se aquilo que está sendo revelado de fato é uma revelação divina. Nós precisamos cuidar para não sermos enganados. Infelizmente, há pessoas que, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, trazem revelações falsas, manipulando pessoas, e muitas pessoas estão sendo enganadas. Aquele tipo de revelação que mencionei inicialmente, onde se menciona um problema e algumas ou muitas pessoas levantam a mão para serem selecionadas como alvo da revelação,
esta é normalmente uma prática de revelações que não provém de Deus. Nós não temos na Bíblia esse tipo de prática em revelações. Portanto, mais do que nunca, devemos observar se de fato são revelações de Deus ou se são picaretagens em nome da fé. Digo isto com muita tristeza no meu coração, por saber que muitas pessoas já foram enganadas e muitas ainda continuam sendo enganadas em nossos dias. Pode Deus usar alguém para revelar desta forma? Sim, pode, mas não é o padrão. Não foi a prática nos tempos antigos do Velho Testamento e nem do Novo Testamento, nem depois na igreja primitiva. Para este tipo de revelação, não encontramos algo similar nas Sagradas Escrituras. O que se aproxima mais disso foi uma das revelações que aconteceu na ocasião quando Deus revelou ao profeta Samuel que Deus levantaria outro rei para reinar no local de Saul, que era o rei daquela época. Deus ordenou para Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, para lá ungir o que seria o sucessor de Saul. Conforme diz o texto bíblico de 1 Samuel capítulo 16, o profeta Samuel chegou lá na cidade de Belém, foi até a moradia de Jessé, que era o pai do filho que ele deveria ungir, e de primeira vista Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e pensou: este homem certamente é aquele que o Senhor escolheu para ser ungido como rei de Israel. Mas diz a Bíblia que o Senhor então disse a Samuel: não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Eles olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que quase Samuel traz uma revelação à pessoa errada. Se Samuel tivesse seguido o seu coração ali naquele momento, ele teria certamente errado. Mas depois de Deus revelar a ele que não era Eliabe o que ele deveria ungir, Jessé, então, começa a trazer os seus demais filhos, 7 filhos, e eles trazem, então, seus filhos na presença de Samuel, para que Samuel pudesse ungir, então, um após o outro lá que ele foi apresentando. Na verdade, seria apenas um daqueles. E a nenhum deles era o destino daquela revelação dada a Deus ao profeta Samuel. Se Samuel tivesse interesse em levar vantagem naquela situação, ele poderia ter escolhido daqueles 7 filhos de Jessé, talvez ali aqueles últimos apresentados, e poderia ungí-lo. Neste caso, Samuel deixaria Jessé muito impressionado com aquela atitude de não ter escolhido o primeiro. Mas Samuel era um homem de Deus. Ele não estava lá para impressionar ninguém. Ele não estava lá para levar vantagem ou tirar proveito daquela situação. Ele estava lá para cumprir uma missão que Deus havia confiado em suas mãos. Não estando lá aquele que Deus queria que ele ungisse, Samuel então disse a Jessé: o Senhor não tem nenhum outro filho, porque o Senhor Deus não escolheu nenhum destes que você trouxe aqui na minha frente. E Jessé então respondeu para o profeta Samuel: tenho mais um, o caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: chame-o, mande-o vir aqui. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não chegar. Jessé então mandou buscá-lo, e quando Davi chegou, o Senhor revelou a Samuel: é este mesmo, unja-o. Diz a Bíblia que Samuel pegou o chifre cheio de azeite, ungiu Davi na frente dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel então voltou para Ramá. Veja como foi esta revelação e o desfecho final. Samuel ungiu a pessoa correta e o Espírito do Senhor se apoderou dela, e aqui se refere a Davi. Este é um grande exemplo de revelações dadas por Deus para uma pessoa específica, e ainda que estivesse outros sendo apontados como sendo o alvo da revelação de Deus. Quando o servo de Deus
quando a serva de Deus está conectados com Deus, ele não deixa estas pessoas falharem. E quando os servos de Deus não falham, o resultado é espetacular. Se Samuel tivesse ungido a pessoa errada, teria sido um fracasso no reinado de Israel por aquela pessoa. Muitos israelitas sofreriam com aquela escolha errada. Mas Samuel era um homem de Deus e ele ungiu a pessoa certa, ele orou para a pessoa certa e Davi reinou por 40 anos em Israel. Que bênção quando a revelação vem de Deus e quando ela chega na pessoa certa. Eu tenho ainda que falar sobre os demais tipos de revelações e dar exemplos, mas como eu disse, vou precisar gravar mais um vídeo para dar continuação neste tema. Então eu convido você para não perder o próximo vídeo que nós estaremos postando no Momento Pão do Céu na próxima quarta-feira. Nós teremos um outro vídeo intercalando nos domingos, mas então na próxima quarta-feira eu vou dar continuidade neste assunto. E eu peço muito que você veja a continuação para você ter uma compreensão, né, de um todo, porque é um assunto até um certo tanto polêmico aí por alguns, mas você vai ter um embasamento bíblico para poder então aí formar, né, a sua ideia e o seu entendimento com a revelação que vem de Deus. Então neste instante eu quero encerrar por aqui, né, e vou orar para que Deus esteja abençoando a sua vida, né, e também aqueles que já têm sido usados por Deus no ministério, né, tanto profético quanto de revelações, né, que vocês sejam cada vez mais usados por Deus e cumpram assim com aquilo que Deus colocou como missão sobre vocês. Oremos ao nosso Deus. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra revelada neste momento para cada um de nós, ó Deus, onde eu pude transmitir esta palavra que o Senhor assim o revelou. E eu peço no nome de Jesus que o Senhor abençoe, ó Deus, todos estes e estas que me ouvem, para que eles não venham ser vítimas, venham a ser enganados, ó Deus, por pessoas que trazem as revelações apenas para impressionar, ou para manipular, ou para tirar proveito das pessoas. Ó Deus, não permita que nenhuma destas pessoas que me ouvem sejam enganadas, ó Deus, por estes profetas falsos, por estas pessoas enganadoras. Eu peço ainda nesta hora, ó Pai, que o Senhor use os teus servos, as tuas servas, que o Senhor os capacitou com os dons espirituais, o dom da revelação, ó Deus, o dom da profecia, enfim, todos os dons que o Senhor tem disponibilizado aos teus filhos e, neste caso, ó Deus, os dons específicos dados a cada um deles. Meu Deus, eu peço ainda nesta hora que o Senhor capacite cada vez mais a cada um de nós para cumprir com esta missão aqui na terra. Peço a Deus ainda por aqueles que estão enfermos, coloque as tuas mãos sobre eles, repreenda toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés. Tira este mal, ó Pai, e que estas pessoas tomem posse da bênção e glorifiquem ao Senhor. Multiplique a renda, abra as janelas dos céus e abençoe os teus filhos nos negócios, no trabalho, em tudo aquilo que eles fazem. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, e foi tão bom poder estar com vocês aqui. Espero que vocês estejam comigo aí nas próximas mensagens. E eu peço que você divulgue estas mensagens, porque você vai ajudar pessoas também a serem abençoadas e ter uma melhor compreensão bíblica. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.